Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de termodinâmica, mais precisamente em termologia, que foi o conteúdo da nossa primeira aula. E hoje eu vou dar continuidade para vocês falando de escalas de temperatura. A primeira escala é a escala Celsius, que é uma escala que eu já tinha falado para vocês na aula anterior. Ela é uma escala que surgiu em meados de 1742, certo? Ela surgiu em meados de 1742. E na aula anterior, eu tinha falado para vocês que existem mais de 300 escalas termométricas, né? E isso na Idade Média. Existiam mais de 300 escalas termométricas. Porém, hoje existem 3 principais. A escala Celsius é uma delas, certo? Aí, como foi que o inventor dessa escala Celsius, ele conseguiu formular ela? Na aula anterior, eu mostrei para vocês que é super fácil de construirmos uma escala termométrica. Quem tiver alguma dúvida, quem não lembra, volta lá na primeira aula, que vocês vão relembrar como fazer uma escala termométrica, certo? Então, como foi que Celsius era o nome do inventor dessa escala, e Celsius, ele utilizou o quê? Ele procurou reproduzir essa escala utilizando referências de coisas fáceis. Nesse caso, ele usou aqui o gelo e aqui ele usou a água em ebulição. Então, foi o que aconteceu. Quando ele colocou o termômetro dentro do gelo, o mercúrio dele não saiu do lugar. O mercúrio dele ficou estável, porque o gelo, uma temperatura fria, fez com que o seu mercúrio ficasse estável, não se movesse. Então, daí a temperatura 0 graus Celsius. Diferente de quando ele colocou o termômetro em uma água em ebulição. Quando ele colocou o termômetro em uma água em ebulição, o mercúrio desse termômetro, ele subiu até uma determinada temperatura, onde ele chamou de 100 graus Celsius. No gelo, 0 graus Celsius. Na água em ebulição, 100 graus Celsius. Então, geralmente, aparece uma reta desse tipo, uma seta, onde ela é representada por 0 graus Celsius, onde tem o seu ponto inicial, que é 0 grau Celsius, e vai até a 100 graus Celsius. Algumas pessoas não lembram ou não sabem o porquê de Celsius, 100 graus Celsius, porque quando ele coloca o termômetro no gelo, ele atinge uma temperatura que nós chamamos de 0 graus centígrados ou de 100 graus centígrados. Aí, por quê? Porque o 100 é como se tivesse dividido em 100 pedacinhos. Por isso que vai do 0 a 100 graus centígrados. Lembrando que esses pedacinhos são em tamanhos iguais. E hoje em dia são usadas cerca de 30 escalas no mundo. Lembrando que a escala Celsius é a escala que é mais utilizada no nosso cotidiano. Mostrando agora para vocês a escala Fahrenheit. Ela é bem semelhante à escala Celsius. Essa escala Fahrenheit, ela foi em meados de 1727, ou seja, foi uma escala anterior da escala Celsius. Foi criada por um polonês chamado Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele propôs o seguinte para se fazer essa escala.
Então, o que foi que Fahrenheit ele pensou? Ele pensou em pegar água, gelo e sal no ponto inicial, que esse ponto inicial nós chamamos ele de ponto zero. Qualquer escala termométrica que você pense em criar, você tem que pensar em um ponto inicial dela. Então, o ponto inicial dela vai ser sempre o zero. Então, quando ele pegou essa mistura de água, gelo e sal, ele pensou o que usar para saber a quanto o máximo essa minha temperatura vai chegar. Então, ele pensou em usar o corpo humano, o nosso próprio corpo. Então, quando ele pegou essa mistura de água, gelo e sal, colocou lá o termômetro dentro dessa mistura e depois utilizou o corpo humano para ver a que ponto chegaria, quando chegou em 100 graus Fahrenheit, ele parou aquela mistura e viu que a superfície daria uma quantidade certa para que o corpo suportasse aquela temperatura. Só que Fahrenheit ele não sabia a proporção de sal que usaria. Até hoje não se sabe a proporção de sal que ele usou para fazer essa escala termométrica. E a nossa outra escala de temperatura é a escala Kelvin. Kelvin ele foi uma pessoa que desenvolveu várias coisas na física e uma delas foi a escala de Kelvin, que pegou o nome do próprio. Ele morreu em 1907 e ele pensou uma forma diferente de ter essa escala dele. Então, foi que ele pensou. Ele pensou em fazer o seguinte trabalho. Todas as outras escalas, a Fahrenheit e a Celsius, elas são escalas relativas, certo? Elas são escalas relativas. Então, o que foi que ele pegou? Ele pegou um volume de gás em uma certa temperatura e usou como referência a escala Celsius, certo? Ele fez, bem dizer, o mesmo processo que a escala Celsius, ou seja, se a temperatura desse gás aumentar, o volume, ele dobra de tamanho. Então, o que foi que ele fez? Eu vou mostrar para vocês essa análise através desse gráfico aqui. Ele pensou da seguinte forma: essa reta aqui é uma reta que é a temperatura em graus Celsius, e aqui é o nosso volume, certo? Então, foi o que ele fez. Tudo parte de um ponto inicial. Então, um ponto inicial, 0. E aqui o meu volume. Se essa minha temperatura aqui, que já que é a temperatura de graus Celsius, for para 273, o meu volume, ele vai dobrar de tamanho. Ele vai vir para 2 volumes, certo? 273, ele veio para 2 volumes. Antes era 1, veio para 2 volumes. Se ele dobrar novamente essa temperatura de 273 for para 546, aqui, ao invés de ser 2, será 3. De 1 passou para 2, de 2 passou para 3. Ou seja, na medida que você vai aumentando o gás, aumenta também a temperatura, coisa que nas escalas Celsius e Fahrenheit não acontece. Lembrando que do volume para essa temperatura, se aqui for o dobro, no caso se for 6 e 6, 12, vai 1, 4 e 4, 8 e 1, 9, 5 e 5, 10, 1092. Aqui o volume será 4. Então, ó, quando eu traçar isso aqui, a tensão da minha reta aqui é sempre subir. Subir sempre para o ponto positivo. E se por um acaso esse meu gás ele diminuir? Porque se o meu gás ele tem uma temperatura elevada que começa a subir, é porque ele é positivo. Mas se ele começa a decair, o que é que acontece?
essas minhas temperaturas, ó, elas vão vir para cá. Então, eu vou ter de primeiro 273 negativo, eu vou ter 546 negativo, e aqui eu vou ter o quê? Um volume, para cá, para baixo, eu vou ter um volume também negativo. Só que as escalas de Kelvin, vocês precisam lembrar disso. As escalas de Kelvin, elas são sempre positivas, certo? Os valores, eles são sempre positivos e nunca negativos. Porque a agitação dessas moléculas, elas são sempre para o positivo, ok?